Olha, gente, o nosso primeiro assunto aqui do programa é a cobrança do governador João Dória por urgência pela vacina após a Anvisa questionar a ausência de dados da Coronavac. Todos os detalhes dessa história você confere agora na reportagem da Luciana Verdolin. Olha, a expectativa é de que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se posicione agora, essa semana, sobre os 2 pedidos de autorização emergencial para a utilização das vacinas contra a Covid-19 do Butantan e da Fiocruz. No fim de semana, a Anvisa pediu maiores explicações do Butantan com relação à Coronavac. Cobrou detalhamento da população em estudo, quer detalhes sobre os voluntários, tanto aqueles que tomaram a vacina quanto os que tomaram placebo. A Anvisa quer saber também quantas doses foram aplicadas, se houve voluntários que não concluíram os estudos e a ocorrência de interrupções. Quer também o detalhamento de todos os desvios de protocolo e avaliação sobre a quantidade de anticorpos que foram gerados pelos voluntários e por quanto tempo esses anticorpos permaneceram nos participantes. O governador de São Paulo, João Dória, cobrou da Anvisa o que ele chamou de senso de urgência. Afirmou que ritos devem ser respeitados, mas que devemos lembrar que o país perde cerca de 1.000 vidas por dia. O ex-presidente da Anvisa, o sanitarista Gonçalo Vecina Neto, saiu em defesa da agência. Ele afirmou que, ao que tudo indica, o Butantan deve sim alguns dados, ou estaria gritando que a Anvisa está fazendo jogo político. O diretor do Butantan, Dimas Covas, evitou críticas diretas à agência, mas afirma que o governo federal não soube reagir à pandemia. Veja, se nós não tivéssemos tido todo esse embate, esse desgaste imenso que foi nesses últimos meses, eu ouso dizer que nós já estaríamos vacinando. Se nós não tivéssemos tido atraso em autorização de importação, se nós não tivéssemos tido atraso no planejamento financeiro, se nós não tivéssemos tido atraso no planejamento do que vai ser o Programa Nacional de Imunização, que até esse momento ainda está muito frouxo. O diretor do Instituto Butantan lembra que a realidade de hoje é consequência de 20 dias atrás. Por isso, quando se registra crescimento significativo dos casos, é preciso agir rápido para tentar barrar a transmissão do vírus. Ele admitiu que não vê a possibilidade da vida voltar ao normal tão cedo. Por isso, deixou muito claro que a vacina não dará a tão sonhada liberdade para a população. Se a imunização começar, mesmo agora em janeiro, Dimas Covas acredita que só em abril ou maio é que os primeiros resultados vão começar a aparecer. O nosso Jodriles aqui, a começar pelo Adriles. Adriles, e essa história aí de pressa versus ciência? Como é que você enxerga isso? É uma coisa meio paradoxal, né? Existe uma contradição imanente nas palavras do governador e tem toda a razão em dizer que tem pressa, que as pessoas estão morrendo, que pessoas estão perdendo, indo a óbito por causa da necessidade urgente e emergencial de uma vacina. Mas a ciência, ela tem que ser responsável sob o ponto de uma vacina causar efeitos colaterais graves. Gente, a gente tem que se lembrar que a vacina mais rápida foi, se eu não me engano, a da cachumba durante 4 anos. Houve a vacina que não seja em caráter experimental e para uso clínico imediato, que não seja imediato, ela demora de anos. Ou seja, você tem que fazer testes em pessoas para ver sintomas adversos a médio e longo prazo. Essa é uma vacina feita em estágio de experimento clínico experimental. Ou seja, tanto a Anvisa, quanto os órgãos sanitários, quanto o governo, estão todos numa busca para uma vacina de emergência, mas ela tem que ter exatamente uma paciência baseada em ciência. Eu até concordo, em alguma medida, com o secretário Jean Goldstein, que aqui vai estar hoje, que a gente não pode ser tão científico o tempo inteiro, porque a ciência é um conjunto de fatores aglutinados em relação ao combate à pandemia, e a gente viu erros científicos por causa de pressa e assodamento da OMS, a questão do uso da máscara, a questão do adiamento do uso da pandemia, a questão do isolamento, depois volta em relação às crianças que não são transmissores de coronavírus mais efetivos, mas a questão da vacina, essa sim. Não existe uma questão epistemológica de um uso funcional da vacina para além dos domínios da ciência, né, Paulo?
A vacina é exclusivamente uma coisa científica e ela depende exclusivamente, nesse momento, objetivamente, de uma aprovação da Anvisa. Então, que a Secretaria de Saúde entregue toda essa documentação necessária. Essa questão de que o governo federal ou a Anvisa estavam atrasados no organograma é um pouco mentirosa, porque o registro feito para a Anvisa foi feito na semana passada. Ou seja, a partir do momento do registro é que são feitas exatamente os exames complexos que necessitam ser feitos. Então, não existe urgência para a ciência. A ciência, volto a dizer, é um conjunto de fatores examinados à luz da lógica durante um largo tempo possível, ou no menor tempo possível dentro da responsabilidade científica. Perfeito. Não dá para ser assodado e apressado em relação a vidas humanas. Então essa é uma falsa contradição que o governador coloca na sua fala. Ou seja, a ciência tem que ser respeitada, sobretudo no momento em que uma vacina vai ser inoculada em toda a população brasileira. Agora, Joel, você acha que o Instituto Butantan e a Coronavac podiam ter evitado essa? Pois é, eles estão tentando agora botar no colo da Anvisa uma demora, uma burocracia para responder, para fazer análise. Mas vamos ser claros, né? Neste caso específico do Coronavac do Instituto Butantan, a Anvisa foi bastante rápida. Ela imediatamente comunicou de volta dizendo, olha, faltam estas informações aqui que deveriam ter sido mandadas junto. Então, acredito que neste caso, foi o Instituto Butantan que falhou em não entregar todos os dados que você precisaria para a Anvisa fazer o trabalho dela. Existem questões relevantes com relação à celeridade do trabalho da Anvisa. Inclusive, a própria Anvisa tem se mobilizado para fazer essas aprovações e certificações mais rápido, com força-tarefa, com esse acompanhamento contínuo ali dos dados que ela faz com alguns laboratórios. É um esforço, sim, para ela acelerar o seu processo sem sacrificar os critérios científicos, né? Sem sacrificar as etapas necessárias. Mas sem os dados necessários, também não dá para cobrar dela a realização mais célere do trabalho, se nem tudo foi enviado. Existe uma objeção que eu acho que até agora não foi devidamente sanada, por exemplo, vindo do laboratório Pfizer, que disse que o processo da Anvisa é muito mais burocrático, por isso não fizeram aqui, né, o pedido. Haveria sim de se comparar as exigências da Anvisa com outras agências internacionais aí para saber se é tão diferente assim, se existe essa diferença, se o nosso é muito mais burocrático ou não. Mas, a princípio, nessa discussão específica da Coronavac do Instituto Butantan, o problema e a lerdeza aí está com o Instituto Butantan, que deveria ter mandado no primeiro momento os dados e não mandou. Tem uma questão aí, Joel e Paulo, que é uma questão de custo-benefício, né? A primeira vacina que foi criada foi feita, eu não sei se é da Pfizer, agora é de Oxford, agora me falha a memória. Da Pfizer, a primeira. Da Pfizer. Foi feita, se eu não me engano, em 4 dias. A questão é, todo o processo de investigação e pesquisa sobre a aplicação nas pessoas, sobre regiões, sobre efeitos adversos, são sempre exatamente aquilo que faz demorar essa vacina, durante anos. Agora, fica uma relevante questão de custo e benefício. A gente vai ver as primeiras pessoas a serem vacinadas serão idosos, doentes, pessoas com comorbidades, né? Será que se essa vacina fosse inoculada durante o começo de ano, fica essa provocação aqui, no começo de ano de 2020, será que a gente teria mais de 1 milhão de mortos? Será que essa relação de custo-benefício dessa vacina feita em 4 dias, se fosse inoculada na população sem os devidos processos científicos de espera, será que haveria menos mortes? Eu acho que essa é uma questão relevante. Joel, bem curtinho, por favor, para a gente girar. O que aconteceu com a Pfizer, Adriano, que eu estou vendo aqui, esses 4 dias são o tempo, né, entre a aprovação pelo FDA e o início da vacinação ali Não, teve uma que foi feita, construída, depois da luz da pandemia. Não, um processo de pesquisa de uma vacina durar 4 dias me parece impossível. Pesquisa não, construção biológica. A aprovação emergencial. Até o Narlock falou sobre isso. Isso. Não, mas a aprovação emergencial é para ser assim mesmo. A aprovação emergencial é rápida. Por quê? Porque na aprovação emergencial e nas aprovações das agências, a agência não faz novos testes, né? Todos os testes foram realizados por meses ali no laboratório. Ele manda os resultados e todas as informações para uma revisão detalhada da agência. Então, ali dá sim para demorar 1 semana, 4 dias, isso é viável sim. E a agência tem que ter celeridade nisso. Agora, para isso acontecer com essa celeridade, com essa velocidade, o laboratório tem que ter mandado as informações completas também. Perfeito. Vamos girar o